Olá, ouvinte e espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo, 12:01, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, também na Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Aí pelo YouTube, clique no sininho para receber as notificações de todas as nossas transmissões. Ouça os nossos podcasts disponíveis no nosso blog, é o gentequefala.com.br. E a partir de agora, interaja com o programa pelo WhatsApp. O número é o 973350038. Mais uma vez, 973350038. E também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, claro, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Os nossos convidados de hoje, quarta-feira, é dia de falar de saúde por aqui, saúde, bem-estar, comportamento. Inicialmente, a doutora Melissa Andréia de Moraes Silva, ela é cirurgiã vascular, angiologista e integra a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Doutora Melissa, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada pelo convite, Mauro. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado pela presença. Conosco também formando essa nossa bancada da saúde, a preparadora física Luciana Lopes, especialista em emagrecimento feminino. Luciana, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem, Mauro? Oi para vocês. Oi, pessoal que está em casa. Obrigada pelo convite. Muito obrigado pela presença. Também conosco o Dr. Alan Landecker, cirurgião plástico, titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Dr. Alan, tudo bem? Como é que estão as coisas? Boa tarde, Mauro. Boa tarde aí aos nossos palestrantes, né? O pessoal que está na mesa, e aos nossos telespectadores. É um prazer estar aqui. E ainda complementando a nossa bancada, a doutora Mercedes da Silva Nunes, advogada, especialista em direito médico. Tudo bem, doutora Mercedes? Como vai, Mauro? Tudo bem? Boa tarde aos participantes. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela presença. O nosso primeiro assunto para a nossa análise é a tragédia de ontem ocorrida lá no Líbano, a explosão na região portuária de Beirute, que matou mais de 100 pessoas e feriu pelo menos 4.000, conforme os dados do governo do Líbano até agora. A causa suspeita é a detonação de 2.700 toneladas de nitrato de amônia, substância usada como fertilizante. Com os hospitais superlotados, o país tem dificuldade em atender os feridos. E em meio à crise econômica lá do Líbano, a pandemia de coronavírus, os médicos estão orientando as pessoas a deixarem a cidade ou usarem máscaras por causa dos gases liberados, que são altamente tóxicos. Doutor Alan, inicialmente, a partir da sua área, cirurgia plástica, cirurgia estética, essa tragédia sem precedentes lá no Líbano, com essa explosão, como é que a cirurgia plástica está preparada para cuidar dos feridos lá nessa questão da cirurgia reparadora que será necessária para muitos feridos por lá? Mauro, eu vejo 3 tipos de trauma nessa situação. O primeiro são queimaduras das vias aéreas pela aspiração ali da fumaça, né, da fumaça quente durante o acidente. Vejo também queimaduras de pele, né, pelo contato com calor, e também os traumas que a gente vai poder comentar com a nossa colega cirurgiã vascular, traumas mecânicos mesmo, que vão necessitar de reconstrução depois, né, ou na fase aguda ou mais tarde, que vão necessitar de técnicas completas de reconstrução. Então, o que eu imagino que esteja acontecendo lá são internações em UTI para você cuidar das queimaduras de vias aéreas, enfim, cuidados com os queimados também de pele, né, para evitar principalmente mortes por desidratação e infecção, e também pacientes com traumas graves, enfim, às vezes nos membros, né, devido a todos esses acidentes. Então, a cirurgia plástica ela vai ter que entrar em ação para ajudar essas pessoas que estão sofrendo essa terrível situação. Sim, doutora Melissa, e sobre esses traumas mecânicos a que se referiu o doutor Alan, como é que a cirurgia vascular e a angiologia está preparada para o tratamento?
Como o doutor Alan falou, as preocupações iniciais são essas três, basicamente desses traumas relacionados, mas no momento desse impacto de explosão, mesmo com, às vezes, envolvimento de estruturas que podem ser lançadas à distância, nós não sabemos se membros podem ser até arrancados, isso de forma extrema, ou lesões vasculares, como lesões de artérias e veias, onde ocorre rompimento ou mesmo corte desses vasos, que requerem daí desde tratamento imediato, que essa pessoa vai estar com sangramento abundante, e numa situação caótica dessa, em meio a uma pandemia, num país já debilitado economicamente, com certeza esses hospitais estão numa situação catastrófica e dramática, então requer esse envolvimento de reconstrução de vasos desses pacientes nesse momento, e agora, no decorrer desses atendimentos, pessoas que às vezes vão precisar fazer essas reconstruções. Então, é um membro que às vezes vai ser perdido, e aí entra essa parte vascular e a parte plástica, realmente é muito importante, porque essas pessoas elas vão ter que reaprender, às vezes, a ter partes do seu corpo mutiladas por uma catástrofe como essa, e elas vão ter que readequar essa situação. É muito triste tudo isso. Doutora Mercedes, o que o direito médico pode falar em relação ao que está acontecendo no Líbano? Quais são os direitos que as pessoas podem ter, de acordo com as leis do Líbano, né, evidentemente, para esse momento? Eu acho bastante complicado, Mauro, a situação lá no Líbano, porque é um país que, sinceramente, não só tem uma legislação de fachada, porque é uma situação em que as pessoas realmente não conseguem fazer valer os seus direitos, e muitas vezes esses direitos são ignorados no que há de mais profundo. Como você vê, por exemplo, a própria vida lá não vale absolutamente nada. Então, reclamar isso perante um tribunal, a reparação de danos, é uma situação que realmente não acontece lá. São pouquíssimas as possibilidades da pessoa ter alguma recuperação do ponto de vista legal para reparar esses danos que são sofridos de forma contínua, até reiterada. São famílias que são destroçadas, as pessoas que não têm expectativa de vida, que não podem imaginar sequer uma vida normal como essa que o mundo inteiro conhece, sem ter toda essa situação que o país vive de forma bastante triste. Então, o direito médico, nesse aspecto, principalmente diante da situação econômica, social e legal do Líbano, não é uma situação que vai ser atendida prontamente, e não acho que isso aconteça no curto prazo, de forma alguma. Sim, agora, passando a falar aqui dos nossos temas, os temas que afetam a população brasileira. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil alcançou ontem mais de 2.800.000 casos de Covid-19 e superou 96.000 mortes causadas pela doença. Sem uma transmissão controlada há mais de 3 meses, o país caminha para atingir 3 milhões de infectados e 100 mil mortos ainda nesta semana. E a pandemia segue crescendo no mundo, mas com maior intensidade justamente aqui nas Américas, que vem concentrando quase 70% dos casos e óbitos nas últimas semanas. Doutor Alan, qual a expectativa? Olha, eu estou bem otimista, Mauro. Eu acredito que a gente já está em uma fase, em muitos estados, descendente, né? Enfim, existe uma situação mista nos estados, né? Alguns com crescimento, alguns com estabilidade, alguns com uma diminuição do número de casos. Eu estou otimista. Eu acredito que as coisas melhorem aí ao longo dos próximos meses, e estou bem otimista também com o aparecimento de uma vacina aí provavelmente no fim do ano ou no começo do ano que vem. Já a gente vai falar um pouquinho a respeito das vacinas também. Otimista também, doutora Melissa, em relação ao que pode vir por aí, acompanhando o raciocínio do doutor Alan? Sim, eu acho que esse é o pensamento, a gente tem que ter esse otimismo sempre precavido com todos os cuidados, porque
porque às vezes num momento onde as taxas começam a ser menores, as pessoas podem ter esse relaxamento dos cuidados que são os básicos de contato individual, interindividual. Mas eu acho que esses números, a tendência realmente é entrar nesse platô tão falado e uma diminuição com uma vacina, eu acho que às vezes pode vir num período até anterior do que nós imaginamos. É o que todos torcemos. Doutora Mercedes, sua expectativa em relação a esse quadro apresentado? Vamos chegando aí a 3 milhões de infectados e 100 mil mortos ainda nessa semana. Eu também, assim como o doutor Alan, a doutora Melissa, eu também estou bastante otimista. Eu acho que a gente vem numa linha decrescente de contaminação, algumas regiões ainda permanecem com um foco maior, mas no geral, eu acho que a gente está conseguindo, pelo menos, caminhar de uma forma mais lenta no que diz respeito a esse contágio que nós passamos de uma forma bastante descontrolada. Acho que a situação agora é que as pessoas tomando mais cautela e não relaxando, porque nós temos a expectativa da vacina. Eu acho que a gente consegue controlar assim e reduzir bastante, porque o que todo mundo diz é que é uma doença que veio para ficar, né? Então, acho que sempre haverá controle. Mas o que a gente percebe está faltando um pouquinho de consciência, né, em relação aos hábitos necessários para a prevenção. Isso, com toda certeza, né? Com toda certeza. Muita gente nem acredita que a doença seja uma questão tão séria quanto ela se apresenta e não toma as precauções necessárias como deveria, para si e para proteger terceiros também. E isso explica os números que estamos alcançando, não é, doutora? Sim, explicam os números, mas também a gente poderia estar muito pior se não houvesse, pelo menos parte da sociedade preocupada em não se contaminar e não contaminar terceiros também. Se a gente não tivesse feito essa quarentena, ou talvez se a gente tivesse feito mais cedo, a gente poderia estar com números bem melhores agora. Sim. Luciana Lopes, como é que a sua área observa essa questão do coronavírus? Muita gente, nessa fase, evidentemente, isolamento social, quarentena, muita gente parada em relação ao preparo físico, né? Quais são as implicações disso? Eu também queria dizer, como todos os meus colegas aqui, eu também estou muito otimista, né? Com a estabilização de alguns estados, a gente fica mais relaxado. Porém, esse relaxamento me preocupa, porque algumas pessoas já estão tipo, tá tudo tranquilo. Mas estou muito otimista com a vacina também. Em relação da atividade física, muita gente, o sedentarismo já me preocupava, é uma coisa que preocupa bastante. E agora, nesse tempo da quarentena, o sedentarismo aumentou, porém, muitas pessoas começaram a fazer atividade física em casa, até pela questão do estresse, do ficar chateada, incomodada de estar à toa em casa, porque tem muita gente que não está fazendo home office, né? E o exercício físico em si, eu mesmo, depois eu vou falar mais sobre isso, eu estou com mais de 5 mil alunas treinando em casa e com emagrecimento, mas também na parte do estresse, da ansiedade, né? Tá melhorando bastante. Ainda, doutora Melissa, quais são as implicações na área na área vascular, né, quando as pessoas estão sedentárias? Bom, nós temos dois aspectos importantes em relação ao sedentarismo: influência ou até piora de manifestação de doenças. O que é mais comum é em relação às varizes, ou a gente chama isso de doença venosa crônica. Então, se a pessoa tem uma tendência a ter varizes, ou mesmo se ela não tem uma tendência tão intensa e ela não tem essa musculatura de perna bem desenvolvida, que ela consegue fazer com que isso bombeie esse sangue das pernas, que é onde estão presentes as varizes de volta para o coração, isso com certeza piora. Então, o exercício, ele tanto ajuda a ter essa prevenção, como nas pessoas que têm essas manifestações de varizes, elas conseguem ter melhoras dos sintomas, então menos dor na perna, menos inchaço, quando elas fazem atividades adequadas. E existem outras doenças que estão relacionadas daí a uma forma mais geral, que a gente chama de aterosclerose, que são entupimentos de artéria, que daí envolve esse estado global de saúde como um todo, que é o quê? Uma boa alimentação, uma atividade física adequada, que isso, evitar cigarro, evitar alimentos gordurosos, que isso tudo gera também uma boa circulação arterial. Então, basicamente, o exercício ele entra em todos esses pontos.
Quais são as recomendações, doutora Melissa? Porque muita gente ainda está em casa fazendo teletrabalho, nesse regime do home office, e quando as pessoas estão nas empresas, nos seus ambientes de trabalho, as pessoas levantam, caminham, vão buscar uma água, vão buscar um café, e a gente tem até verificado, né, pelo que tem sido apresentado aí das análises, as pessoas em casa estão mais produtivas, ou seja, acho que estão mais tempo justamente sentadas trabalhando, né? Então, quais são as recomendações do ponto de vista da área da cirurgia vascular, uma vez que é preciso se movimentar, né? Sim. A recomendação básica é que nós não permanecemos muito tempo parado na mesma posição, que nesse caso, nessa situação de pandemia, é isso, a pessoa sentada, ou em frente ao computador, ou num sofá, ou fica um longo período na cama. Então, longos períodos parado, principalmente com as pernas pendentes, isso vai fazer com que essa circulação seja um pouco mais lenta, não ocorra esse bombeamento. Além de gerar, às vezes, dor e inchaço, a gente até corre um certo risco de aumentar níveis de trombose venosa profunda. Então, não existe um número mágico de após 15 minutos você precisa andar 2 minutos. Não, é mais fazer isso de uma forma constante. Então, se eu considero que em meia hora eu consigo produzir e de 30 em 30 minutos eu saio para beber um copo d'água, ou eu vou ficar 1 hora, mas que isso seja constante durante o dia, não permanecer longos períodos, que envolve 40 minutos, 1 hora, 1 hora e meia na mesma posição. Doutor Alan, as cirurgias eletivas na sua área já estão voltando? Sim, com certeza. Nós estamos operando normalmente, Mauro, mas com alguns cuidados, né? Evidentemente, tem que continuar todas essas medidas de prevenção individual, né? Como vem sendo comentada, inclusive nessa mesa, né? Agora, nós estamos operando em hospitais que têm rígidos protocolos aí contra o Covid, então as equipes são testadas regularmente, a cada 10 a 14 dias, todos os pacientes são testados 2 dias antes da internação. Existem fluxos exclusivos, então a maioria dos hospitais está plenamente preparada para as cirurgias eletivas, né? Agora, eu só queria comentar uma coisa que a gente que foi aberto aí pela colega da Educação Física. Esse período da pandemia ele levou um aumento de peso em muitas pessoas e, com isso, um aumento na procura por procedimentos de cirurgia de contorno corporal. E como serviço de utilidade pública, Mauro, eu preciso informar que toda e qualquer cirurgia de contorno corporal só deve ser feita com o paciente ou no peso ideal ou muito próximo disso. Então, cirurgia de contorno corporal, tipo lipoaspiração, abdominoplastia, etc., não são cirurgias indicadas para o emagrecimento. Então, é melhor realmente procurar uma boa nutricionista, uma excelente preparadora física, como a nossa colega, para que a pessoa atinja o peso corporal correto sem cirurgia plástica. E porque nos últimos anos muita gente passou a observar esses tipos de cirurgia como cirurgias para emagrecimento. Qual o erro nisso? Mauro, na verdade, é evidente que é muito mais fácil você perder o peso através de uma cirurgia plástica, porque você ali está sob anestesia geral, em 3 horas o cirurgião vai aspirar X litros de gordura e aí, teoricamente, resolve esse problema de uma forma mais fácil. Mas não é a forma mais saudável de fazer isso. Então, o cirurgião plástico consciencioso e ético, ele tenta não operar os pacientes. É sempre melhor para o paciente não realizar uma cirurgia. Por quê? Por melhor que nós sejamos no sentido de formação, cirurgias podem dar errado e envolvem riscos. Doutora Mercedes, ainda na questão da pandemia, o que essa situação do coronavírus traz de avanço para o direito médico? O que as pessoas passam a partir deste momento? Qual é o marco que isso traz para o direito médico? Em primeiro lugar, eu acho que é a necessidade de cuidar da própria saúde. Eu sei que tem muita gente ainda que negligencia isso, mas eu acho que essa pandemia trouxe uma consciência maior da necessidade de aumentar os procedimentos de higiene, principalmente de higiene básica, não só para si, como principalmente para terceiros. Acho que traz também uma necessidade maior das pessoas preservarem
algumas situações que antes elas realmente nem se preocupavam com isso. Então, principalmente locais de grandes aglomerações e que são antros de profunda possibilidade de contágio e de tudo, acho que é uma consciência que veio agora com a pandemia. O que eu acho bastante difícil de conscientizar, Mauro, é principalmente essa faixa etária que vai da adolescência até 20, 25, 27 anos, que são pessoas que não despertam ainda, isso faz parte mesmo da própria existência, mas não despertam ainda para essa necessidade de se cuidar mais para ter um envelhecimento e uma vida adulta mais adequada, mais sadia, para que as pessoas, quando a pessoa percebe, o tempo de vida já passou. Então, se eles tiverem esta faixa, que é uma faixa de bastante vitalidade, com mais cuidados, eles tendem a ter um processo de envelhecimento mais regular e mais adequado. Então, acho que a pandemia pode trazer essa consciência agora. Ainda dentro da questão do coronavírus, a corrida por uma vacina segura e eficiente contra a Covid-19 enche de esperança o mundo todo. As notícias mais promissoras parecem vir de Oxford, na Inglaterra, mas há bons sinais também vindo dos Estados Unidos, da China e da Rússia. E, apesar dos avanços, os cientistas alertam que 3 fatos devem ocorrer antes da vacinação em larga escala. Primeiro, a comprovação de que a vacina funcione em estágio avançado, depois, a fabricação de doses em larga escala e também a licença dos órgãos regulatórios. Mas existem dúvidas que começam a aparecer nessa questão do direito médico. Doutora Mercedes, todos poderão se vacinar no mesmo momento, quando essa vacina estiver disponível? Isso vai depender, Mauro, de qual vacina vai ser a vacina que vai apresentar o resultado positivo para neutralizar a atuação do coronavírus. O que se tem até o momento é que os resultados mais promissores têm, de fato, vindo dessa vacina da Universidade de Oxford, na parceria com a farmacêutica AstraZeneca. Em relação a ela, se o resultado positivo for por parte dela, o Brasil está numa situação bastante privilegiada em função deste contrato de transferência de tecnologia que o Ministério da Saúde fechou com a farmacêutica AstraZeneca. Nós temos agora 15 milhões de doses da vacina que chegam em dezembro, 15 milhões de doses que chegam em janeiro e os outros 70 milhões de doses ainda no primeiro trimestre de 2021. O governo federal, por meio do Ministério da Saúde, tem um programa nacional de imunização. Ele escoa faz toda a distribuição das vacinas por meio da rede pública, por meio do SUS. Então, neste caso, o que se espera é que essa distribuição seja feita com algumas prioridades, como em relação à vacinação anterior. O que se tem é que primeiro os profissionais da saúde vão receber esta vacina, seguido por um grupo que é o grupo que tem maior possibilidade de contrair a doença, que é o grupo dos idosos e o grupo das pessoas que apresentam algum tipo de comorbidade. O senador Alessandro Vieira protocolou um projeto de lei agora no Senado, estabelecendo algumas prioridades para impedir que a vacina seja concentrada em alguns estados em detrimento de população mais necessitada. Esse projeto prevê este grupo e alguns grupos de risco que teriam prioridade nessa vacinação. Pode ser que a gente siga esta linha do Ministério da Saúde, com distribuição prioritária para profissionais da saúde e grupos de risco, ou pode ser que haja, se o projeto de lei for aprovado, que haja, em primeiro lugar, a vacinação em algumas regiões que estão sendo ainda focos e apresentam maior possibilidade de risco de contágio. Doutora Alan, nesse raciocínio da doutora Mercedes em relação à prioridade da vacinação, quando a pandemia estava no começo, o que se dizia é que os mais velhos, as pessoas da terceira idade e com doenças crônicas seriam as principais vítimas, e são de fato, mas o que se falava é que essas pessoas seriam também as mais atingidas. Hoje a gente vê que existem pessoas de todas as idades que tiveram a doença,
muitas recuperaram e outras vieram a óbito. Considerando tudo isso, como é que você acha que deve ser a prioridade nas primeiras etapas de vacinação? Eu concordo totalmente com a doutora Mercedes. Eu acredito que, pelos estudos mundiais, a gente ainda tem uma prevalência de preocupação com os mais idosos. Então, eu realmente acredito que deve seguir essa linha, apesar da gente ter realmente essa situação em que várias faixas etárias podem ser acometidas. Doutora Melissa, seu entendimento sobre esse aspecto da vacinação, prioridade para a vacinação? Eu concordo com a doutora Mercedes e com o doutor Alan. Na verdade, esses fluxos de escolha, eles têm um motivo, porque realmente as pessoas que são mais expostas, como os profissionais de saúde, ou os que podem gerar doença mais grave, eles acabam tendo essa prioridade. Eu acho que uma coisa que é super importante nós lembrarmos é que nós estamos considerando que todas as pessoas vão aceitar a vacina de uma forma amigável, isso vai ser ótimo, mas a gente tem que se lembrar que nós estamos num país, ou mesmo em algumas outras regiões do mundo, que as pessoas não aceitam vacinas com facilidade. Nós vemos isso com sarampo, por exemplo, que as taxas não chegam a porcentagens altas. Então, existirá uma parcela da população que vai ter um certo receio, um medo de receber essa vacina, e isso eu acho que tem que ser muito conversado, isso tem que ser muito bem esclarecido para essa população entender que isso é benéfico e a gente tem muito mais vantagem com relação ao malefício em relação à vacina. Luciana, você tem aí um grupo basicamente de jovens, né? Porque a sua área é o preparo físico, né? É a preparação física. Então, basicamente, você lida com o público mais jovem, especialmente o público feminino. Qual que é a prevalência? O que você verificou, né, a partir das suas alunas, as pessoas que você acompanha, em termos de Covid-19? Qual foi a prevalência nessas pessoas? Geralmente, o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar com atividade física e trouxe isso para a internet, eu trabalho na internet já tem uns 3 anos, muito antes disso tudo, e eu pensei que geralmente, sim, viria muitos jovens, muitas mulheres, donas de casa, mas eu vi que era totalmente diferente. Hoje, as minhas alunas, o perfil das minhas alunas é de 20 anos acima. Então, realmente, os jovens, igual a doutora Mercedes falou, a gente tem que ter uma preocupação, que eles estão pensando que está tudo uma brincadeira, que isso vai passar, tipo, nada vai colar em mim. Eu sou jovem, né? Eu já passei por isso. Eu não sou tão jovem, eu já tenho 29 anos. Mas as pessoas mais velhas já estão bem, como que é a palavra? Perdeu a palavra. Mais conscientes. Exatamente, estão bem mais conscientes e eu estou bem otimista e esperançosa com essa vacina. E, igual a doutora Melissa disse, eu também tenho esse medo das pessoas falarem, será que realmente vai dar certo? Não vou colocar minha mãe ou meu filho para poder passar por isso, meter a isso. Mas, assim, estamos otimistas e tomara que dê tudo certo, né, gente? E como é que entrou o seu papel, digamos, conscientizador dessas pessoas que você verificou que não estão nem aí, que nada cola em mim, deixa para lá, isso só acontece com os outros, comigo não? Eu tento falar a língua deles, né? Como a internet não é uma língua tão formal, então eu tento nichar, né? Então eu tenho um público mais jovem que eu crio um conteúdo específico e próprio para eles. E aí é totalmente diferente de um conteúdo para uma pessoa de 30 e um conteúdo para uma pessoa de 18, 19 anos. Então eu realmente tento cutucar a feridinha, ir na onda delas, então tá dando muito certo na internet. Em relação a isso, a gente tenta conscientizar bastante em relação da atividade física, da higienização, da qualidade de som, da alimentação, tudo. As pessoas chegam a te questionar, dizendo, não, professora, não é nada disso, você está exagerando. Como é que é isso, Luciana? Sim, tentam me questionar. E, inclusive, pessoas mais velhas também. Vou dar um exemplo do meu pai. Às vezes, não, minha filha, não vai dar nada, não. Aí, a gente tenta conscientizar o pai. Aí já vem uma pessoa mais nova, não, mas não precisa disso. Mas, enfim, gente, realmente tem pessoas que não estão acreditando, tem pessoas que estão super acreditando. Eu e meu marido já estamos aqui praticamente 5 meses em casa, trabalhando em casa, e o que eu posso fazer, eu estou fazendo para conscientizar toda a minha base. Hoje, juntando todas as minhas redes sociais, eu tenho mais de 800 mil seguidores
juntando todas as redes sociais. Então, o que eu posso fazer, eu estou fazendo. E é assim, gente, é uma sementinha. Então, cada dia eu tenho que ir lá e tenho que regar e tenho que falar, até todo mundo se tocar e falar assim, cara, realmente isso está acontecendo. Muito bem, seguindo aqui com mais temas para nossa análise e debate no programa Gente que Fala. Hoje é quarta-feira, dia de tratar de saúde, de bem-estar, de comportamento por aqui. Mas antes disso, um recado da Prefeitura de São Paulo, aqui no Gente que Fala. Estamos na Rádio Trianon AM 740, Rádio Universal AM 810 em Santos e pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no nosso canal no YouTube. Um recado para você, minha amiga, meu amigo, que acompanha a nossa transmissão, você que já está na melhor idade. Olha, a cidade de São Paulo continua em quarentena, mesmo com alguns setores retomando as suas atividades devagarinho, aos poucos. Agora, mais do que nunca, é hora de redobrar os cuidados com a higiene e com a segurança. Então, olha, continue respeitando a quarentena e fique em casa. Peça para alguém fazer as suas compras de supermercado, de farmácia e só saia de casa se realmente for necessário, sempre usando a máscara, você sabe disso. Não se esqueça que para quem já passou dos 60, todo cuidado com o coronavírus é pouco. Então, se na sua casa vivem pessoas que precisam sair para trabalhar, evite beijos, evite abraços e até mesmo os apertos de mão com elas. A gente sabe que tudo isso é difícil, mas é extremamente necessário nesse momento. E no mais, você já sabe, continue lavando bem as mãos, com água e sabão, não compartilhe os objetos de uso pessoal, evite aglomerações e mantenha o distanciamento social. Olha, pessoal, a idade traz experiência e sabedoria, então use-as e proteja-se. Tome cuidado para não contrair o vírus. Essa mensagem é da Prefeitura de São Paulo, para você que acompanha o programa Gente que Fala. Mais um tema por aqui. A erisipela é uma doença inflamatória e infecciosa que atinge a pele e a camada de gordura subcutânea. Em geral, se manifesta nos pés e nas pernas e costuma ser causada por bactérias. Segundo especialistas, a preocupação é maior com os portadores de diabetes, pois, além de terem mais chances de desenvolver a doença, também representam um desafio maior para o tratamento, pois alguns pacientes apresentam problemas de circulação arterial associados que dificultam a cicatrização das lesões. Doutora Melissa, é muito comum esse problema da erisipela. Qual que é a prevalência no país dessa doença? Nós não temos dados tão fidedignos, porque às vezes esses pacientes são tratados no posto de saúde ou no hospital e outras vezes no especialista. Mas nós temos uma taxa de 1 a 2% em relação a essas infecções como um todo. Se a gente pensar isso em membros inferiores, é uma das infecções mais comuns, não é algo corriqueiro, mas é algo que tem que ser tomado um certo cuidado e tratado de forma adequada, sim. Mais mulheres ou homens sofrem desse tipo de problema? Nós temos uma incidência um pouco maior em mulheres, isso decorrer até de doenças vasculares que são às vezes um pouco mais comuns em mulheres, como as varizes, as próprias varizes, porque às vezes essas pessoas já têm uma pele um pouco mais machucada. Em algumas situações de varizes, a pele forma como se fosse uma alergia que é chamada de eczema, ou se não ela forma feridas, e através desses pontos de entrada é que a bactéria pode atingir essa pele subcutânea e aí manifestar essa infecção. É importante saber que a erisipela ela é considerada uma doença inflamatória dessa forma e geralmente infecciosa, e ela vai acontecer porque as bactérias que geralmente estão na nossa pele, em contato com a nossa pele, que é normal que exista uma quantidade pequena, mas elas colonizam, esse que é o termo, né, uma colonização de bactérias pela própria pele, elas conseguem acessar por essas feridinhas, que pode ser, então, desde um machucado relacionado a uma doença de varizes, pode ser uma micose no meio dos dedos, uma cutícula que foi cutucada. Então, por esses buraquinhos, por essas lesões de pele, a bactéria ela entra, se aloja e a partir desse crescimento, ela vai manifestar os sintomas que a pessoa vai ter na perna. Que é o quê? É um inchaço, um edema, febre alta, porque às vezes aparece como se fosse uma gripe muito forte, um mal-estar, e essa perna ela vai ficar extremamente vermelha ou às vezes uma situação até mais grave, ela forma bolhas ou até áreas de necrose, que é toda essa evolução da doença.
Doutora Melissa, o que a erisipela tem a ver com o câncer? Só para recordar aqui, o prefeito aqui de São Paulo, Bruno Covas, foi diagnosticado com câncer no trato digestivo quando foi para um hospital para tratar a erisipela, e aí se descobriu a questão do câncer, né? A erisipela pode esconder um câncer e a partir de uma crise, né, se descobre o problema? O que acontece, às vezes, duas situações a gente tem que pensar em relação a isso. Uma é que a erisipela, ela também vai acontecer nessas pessoas que têm imunidade alterada. Então, por exemplo, numa presença de um câncer, num diabético, numa pessoa que já está fazendo uma quimioterapia, essa imunidade geral da pessoa vai ser alterada. Então, nessa passagem dessa bactéria pela pele, ele não vai ter anticorpos suficientes para combater isso e resolver o problema por ali. Então, numa situação de uma pessoa jovem, como o prefeito, que não tinha provavelmente algo que chamasse muita atenção, é como se acendesse uma luzinha e falasse assim, não, temos que investigar algo a mais. Será que existe algum outro problema atrás disso porque a imunidade não está adequada? Ou outro problema que pode acontecer também em relação a câncer é que se alguns linfonodos são tomados com a presença desse câncer, principalmente esses de região de abdômen e pelve, isso pode alterar um pouco esse fluxo linfático, que também está relacionado a essa imunidade da perna, e como tem essa alteração, tanto da imunidade que está nesses linfonodos, nas ínguas, né, como comumente são chamados, e também porque essa perna acaba tendo um pouco mais de inchaço, isso também vai favorecer essa infecção no local. Então, basicamente, são por esses dois motivos. Para trocar em miúdos, doutora Melissa, os linfonodos são os gânglios linfáticos, não é isso? Correto, são os gânglios linfáticos. Uma pessoa sozinha pode verificar aumento de gânglios e, a partir daí, desconfiar que algo vai mal, gânglios do pescoço, gânglios das axilas, gânglios da pelve? Sim, os gânglios, geralmente eles não são palpáveis, né? Então a gente não consegue examinar a região da axila, que são os locais mais comuns, no pescoço e na virilha, e observar que eles estão ali. Mas na presença de uma infecção, de uma inflamação, então, por exemplo, na erisipela, esses gânglios ficam aumentados, porque é uma defesa do corpo. Ou às vezes na presença de um câncer, que pode ser de um outro local, do pé, da perna, da região de abdômen, esses linfonodos também às vezes podem estar aumentados. Então a pessoa procura atendimento médico dizendo assim, olha, eu notei um caroço em determinada região, notei um caroço no pescoço, notei um caroço na virilha. Então, geralmente o paciente busca atendimento para saber o que é aquele caroço que aumentou, que seria o gânglio linfático que apareceu. As pessoas que estão num quadro de trombose, que não percebem isso, que estão na iminência de um quadro de trombose, elas conseguem verificar por aumentos desses gânglios também essa situação? Ou a trombose vem subitamente, a pessoa nem sabe o que está acontecendo? Quando nós falamos em trombose, que ela também tem uma relação com o câncer, que eu até falo isso de uma forma rápida agora, a gente não vai relacionar a trombose com um linfonodo ou com um gânglio linfático. Porque a trombose ela ocorre dentro das veias, então não vai acontecer esse aumento dos gânglios linfáticos e não vai ser identificado dessa forma. O que acontece na trombose é que esse coágulo vai ser formado dentro de uma veia e a perna também vai inchar. Pode ser mais comum também em pessoas que têm câncer, porque o câncer faz com que o sangue fique de uma forma mais facilmente coagulável. Então, a pessoa com câncer tem mais chance de ter trombose. Também acontece isso, mas não tem essa relação com os gânglios linfáticos. A trombose venosa não tem relação com os gânglios linfáticos. Muito bem. Agora, doutor Alan, o desejo pela juventude é cada vez menos exclusividade das mulheres e os homens têm buscado cada vez mais o combate às rugas e também o corpo em forma. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o índice de pacientes do sexo masculino que passaram por cirurgias estéticas subiu de 5% para 30%. Tudo isso para ficar mais jovem, é isso mesmo, doutor Alan? Sim, os homens estão comprovadamente mais vaidosos e o que a gente vê muito, Mauro, é que os pacientes têm procurado, especialmente cirurgia de nariz, e eles aproveitam aí para otimizar a parte funcional através da correção, especialmente do desvio de septo, e já que eles estão fazendo essa parte funcional, eles acabam pedindo algum tipo de ajuste estético. Outros procedimentos comumente realizados em homens são a cirurgia das pálpebras, né, que é a blefaroplastia, e lipoaspiração. E em que idade é mais comum a procura por esse tipo de procedimento? A parte de nariz, adultos jovens,
e também, obviamente, a lipoaspiração, e a parte da cirurgia das pálpebras, homens um pouco mais velhos. Como em tudo na medicina, doutor Alan, eu sempre abordo esse aspecto com todos os especialistas que passam aqui pelo programa Gente que Fala, quando alguém está em busca de algum procedimento, não basta querer este procedimento, é preciso poder fazer este procedimento. No caso de um procedimento estético pelos homens, o que é preciso levar em consideração para estar apto para isso? A primeira coisa são as condições clínicas. Então, obviamente, o paciente não pode ter qualquer tipo de problema de saúde que torne uma anestesia impossível. Por exemplo, pressão alta descontrolada, algum problema de coração, algum problema sério de coagulação, enfim, qualquer coisa que cause um risco, uma relação risco-benefício desfavorável, a cirurgia não pode ser feita. A segunda coisa principalmente a parte psicológica dos pacientes que procuram a cirurgia estética. Então, qualquer paciente que tiver expectativas não realistas, né, qualquer paciente que procure coisas que, do ponto de vista estético, não sejam normais, são pacientes que não devem ser operados. Então, o cirurgião deve ser expert, Mauro, em detectar problemas psicológicos ou psiquiátricos, como o transtorno dismórfico corporal, pacientes com depressão, transtornos ansiosos. Esses pacientes devem sempre ser estabilizados do ponto de vista psicológico ou psiquiátrico antes de fazerem qualquer cirurgia plástica. E a última coisa que eu queria comentar são eventuais contraindicações anatômicas à realização de um procedimento. Por exemplo, um paciente que vem procurar cirurgia de nariz e que tem uma pele talvez com cicatrizes ou fibrose ou sinais de que há algum problema de vascularização, não devem ser operados. Então, o cirurgião deve sempre olhar essas características anatômicas locais para ver se essa região pode ser submetida a uma eventual cirurgia. Você destacou da não obrigatoriedade do cirurgião identificar problemas psicológicos, né, naquele paciente, mas, de qualquer maneira, existe um trabalho multidisciplinar, né? Existe um trabalho com outras áreas que o cirurgião plástico tem para poder fazer os encaminhamentos necessários. Exatamente. A gente sempre frisa, de novo, que o melhor é sempre o paciente não operar. Então, a gente conta, sim, com uma equipe multidisciplinar, preparadores físicos, nutricionistas, no caso de cirurgias corporais, para que a gente sempre tente estabilizar e otimizar o status do paciente sem cirurgia. E contamos também com o apoio de psicólogos e psiquiatras para fazerem ou uma triagem para você eliminar, ou seja, contraindicar a cirurgia em pacientes que não estão preparados, e também no pós-operatório, caso haja algum tipo de descompensação do ponto de vista psicológico, esses psicólogos ou psiquiatras consigam nos ajudar a fazer com que o paciente tenha um pós-operatório mais confortável. O Brasil é um dos campeões mundiais em cirurgia plástica, se já não for o campeão mundial nisso. Os homens têm contribuído muito para esses índices? Sim, com certeza. O Brasil, per capita, é o país com maior número de cirurgias. Os Estados Unidos têm um número maior de cirurgias do ponto de vista absoluto, mas lembrando que eles têm uma população muito maior. Mas, com certeza, estamos tendo um aumento na procura de cirurgias plásticas por parte dos homens. Agora nós vamos falar sobre uma modalidade fitness que ajuda a transformar corpo e mente, aqui nessa transmissão do programa Gente que Fala, que você acompanha pela Rádio Trianon AM 740, pela Rádio Universal AM 810 em Santos e também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no nosso canal no YouTube. Olha, gente, para muitas pessoas a quarentena trouxe ansiedade, estresse e peso, né? Para tentar resolver tudo isso com rapidez, a preparadora Luciana Lopes, que está aqui com a gente, criou o Ramp, uma modalidade fitness que não só trabalha a perda de peso, mas também a saúde mental com apenas 15 minutos de atividade, combinando exercícios físicos com a diversão da dança e que podem ser feitos dentro de casa. Luciana Lopes, tudo isso com foco estético ou com foco na saúde? Com foco na saúde sempre em primeiro lugar.
muito difícil uma aluna chegar para mim e falar: Lu, quero melhorar minha saúde, minha qualidade de vida. Mas aí entra uma jogada que eu sempre adoro fazer com todas as minhas alunas. Eu sempre dou o que elas querem, mas eu entrego o que elas precisam, né? Muita gente vem, ai, eu quero perder barriga, eu quero ganhar mais bumbum, eu quero isso e aquilo, né? Idealizando aquele corpo perfeito, mas aí, quando ela chega para mim, ela cai na real, entende que o corpo perfeito, o corpo perfeito para ela, claro, né? Vem como consequência, e sim a saúde e qualidade de vida. Isso que a gente está vivendo agora virou todo mundo de cabeça para baixo, né? Não só eu, não só vocês, mas todo mundo de cabeça para baixo. Muitas pessoas não fazem exercício físico e agora muito menos, né? E aí, o REMP, essa modalidade que eu criei, justamente para ajudar muitas pessoas, não só mulheres, eu também dou aula para homens também. Mas a maioria do meu público é feminino, né? Por isso essa linguagem de mulher e tudo mais. Mas o que é o REMP em si? O REMP é uma modalidade onde eu criei, que usa as técnicas do exercício físico, mais a diversão da dança. Então, fica divertido, fica prazeroso fazendo atividade física. Muita gente me pergunta: Lu, mas eu quero sim melhorar minha qualidade de vida. Eu sei que agora, com o coronavírus, eu preciso fazer atividade física, mas eu não gosto de atividade física. E aí eu pergunto para vocês aqui, que vocês fazem exercício físico? Vocês gostam de algum tipo de exercício físico? Mauro, você faz exercício físico? Jogar o Mauro na roda agora. Eu passo a pergunta e vou consultar os universitários. Alan, com certeza o Alan faz, né? Com certeza, Luciana. Nossa, eu treino muito, tá? Porque o cirurgião plástico ele precisa estar em forma para aguentar essas longas horas de pé e você muitas vezes fica com o corpo torcido ali para operar o determinada área do corpo. Então, eu tenho um programa muito forte de fortalecimento de core. Tem um programa muito forte também, fortalecimento de membros superiores. Então, assim, eu treino pelo menos 4 a 6 vezes por semana. Também é evidente que você propaga isso muito bem. Existe uma questão muito importante do bem-estar psicológico da atividade física, que faz com que eu consiga lidar com os meus pacientes de uma forma mais carinhosa, mais atenciosa e mais tranquila. É crucial estar em boa forma física para a minha profissão. Melissa, faz também algum exercício? Faço. Eu sou uma ex-sedentária há 10 anos. Comecei a caminhar, da caminhada para a corrida. Hoje não estou treinando por pandemia da mesma forma, mas eu sou triatleta. Me apaixonei por pedala, nada e corre. Já fui várias vezes para Santos para participar dos eventos de triatlo. E isso realmente foi sendo uma evolução, né? Foi sendo uma evolução. Começou numa caminhadinha, hoje é triatleta. Mercedes, você faz algum exercício? Faço. Eu sou obrigada a fazer mesmo. Eu sou ex-fumante e já parei de fumar há quase 20 anos. Então, quando eu parei de fumar, que eu comecei a ter uma respiração melhor, eu disse, ganhei peso. Aí eu disse, não, vamos resolver isso antes da faca. E aí comecei a fazer academia, mas achava assim bastante chato. Aí eu comecei a correr. Faço bastante alongamento e também trabalho muito sentada. Minha vida é no computador. E aí eu faço isso que você falou, eu coloco exatamente meia hora, 1 hora no máximo, levanto, vou tomar um café, mas precisa, senão aguento. Luciana, a doutora Mercedes colocou a palavra certa, ela achou a situação chata, então você encontrou um caminho para unir a dança como a forma de trazer prazer para a atividade física. E para quem não gosta de dançar, quer dizer, esse foi um caminho que você encontrou. O que as pessoas podem fazer para trazer prazer para a atividade física para que evite justamente o que a doutora Mercedes falou, essa questão da chatice, né? Muita gente não gosta, sente dor, não tem prazer mesmo. Acha chato, né? E por que eu perguntei isso para vocês? Porque muita gente fala isso. Eu não vou fazer exercício físico porque é chato, eu não gosto. Então, a dica procure uma atividade que realmente vai te trazer prazer. Então, a Melissa começou na caminhada e ela foi sentindo um prazer, e hoje é triatleta. O Alan também no exercício de core, de fortalecimento. Então, você precisa procurar uma atividade que te dê prazer.
seja ela qual for, na natação, na bike, na corrida, na dança. Então, precisa. Hoje, todos os dias eu acordo pela manhã e faço o meu ramp do dia. Eu faço o meu exercício. E muita gente fala, onde você encontra tanta motivação? É porque eu gosto. Então, tem que achar uma atividade, tá? E voltando nesse assunto que a Melissa falou antes sobre a imunidade, aumentar a imunidade, muita gente pensa que para aumentar a imunidade é só chupar uma laranja ou tomar uma vitamina C, e vai muito além disso, né? O exercício em si também aumenta muito a nossa imunidade, a qualidade do sono, a qualidade dos níveis de estresse, né? Como que tá o seu estresse, como que tá a sua ansiedade. E eu criei esse programa, em uma aula mesmo, a gente não só faz exercício, não é só chato. Então, em uma aula de ramp tem exercícios intensos, exercícios funcionais, tem exercícios de força, de alongamentos, envolvendo a música, a dança, e também eu estou fazendo pós-graduação em psicologia positiva, ciência do bem-estar e autorrealização. Então, no meio da aula, eu sempre venho com algumas coisas, frases positivas, pensamentos positivos, para já ajudar, para já fazer esse combo aí nessa mulherada e nessa rapaziada. Eu sempre gosto de falar que para você ter qualquer resultado na sua vida, sempre tem que ter, não tem por que não dar certo. Luciana, eu já tenho perguntas aqui. Obrigado, Everton, aqui pela pergunta. O que diferencia o... Sim, o que diferencia o ramp? Uma aula de aeróbica normal, dança, e não é focado tanto para o funcional, exercícios funcionais, né, funcionalidades do corpo. O ramp hoje, ele trabalha com exercícios de força, de flexibilidade, tem cardio. Então, o que diferencia é isso. Hoje, o ramp é a combinação das técnicas de exercício e a diversão da dança, juntamente com toda aquela parte do pensamento. E uma aula de aeróbica é muito mais dançante, é muito mais sentir a música. Essa é a diferença. O ramp, a gente trabalha o corpo por um todo. Doutor Alan, pergunta da Valéria Cristina, que está com a gente no Facebook, acompanhando o programa Gente que Fala de hoje. Ela quer saber o seguinte: a obrigatoriedade do uso de máscaras pode interferir no resultado de algumas cirurgias plásticas, principalmente naquelas que envolvem as orelhas? Pergunta interessante. Olha, qualquer área, tipo as orelhas ou o nariz, o que a gente pede é que os pacientes evitem, obviamente, traumatizar essas regiões, porque o tecido ele precisa de um certo tempo para cicatrizar. No caso do nariz, a gente pede que a pessoa considere que tem um nariz de porcelana por 2 meses, tá? Então, evitar qualquer tipo de trauma. Na região das orelhas, o resultado final, enfim, que o paciente pode analisar o resultado final com cerca de 2 meses após a cirurgia, mas a gente indica realmente que se evite qualquer tipo de traumatismo, assim, que puxe as orelhas por pelo menos 1 mês, para que você não tenha uma ruptura dos pontos que foram usados para moldar a região das orelhas. Doutor Alan, acho que para a gente dormir agora, a gente tem que botar a máscara do lado contrário, né, aqui na nuca, para puxar as orelhas para o lugar correto, não é verdade? Pode ser uma técnica revolucionária, Mauro. Vamos estudar isso. Brincadeiras à parte, vamos seguir aqui. Doutora Melissa, a Helena, do Jardim Leonor, pergunta: o sal amargo pode ajudar no tratamento de erisipela ou outras inflamações na pele? O sal amargo é algo que as pessoas às vezes colocam, isso é bem antigo, como se fosse fazer um banho para lavar aquela perna. Então faz um sal moura, sal amargo e faz aquela limpeza, lavagem. Isso não substitui antibióticos que são necessários para o tratamento. A erisipela é uma doença que precisa ser tratada com antibióticos prescritos por médico para tomar ou pela boca ou, em casos graves, até internado por acesso pelas veias. Então precisa fazer antibiótico endovenoso. E só utilizar esses banhos, isso não é adequado. Isso pode agravar o quadro e causar uma infecção generalizada, ou às vezes até morte. Onde é que se obtém o sal amargo? Boa pergunta, Mauro. Eu confesso que nunca tinha ouvido falar. Que, na verdade, acho que eles utilizam isso. Eu posso até estar enganado, mas pelo que eu já escutei de pacientes falando, é por esse. Existe um sal amargo também que é para beber, mas eu creio que ela está falando disso, que é o banhar, mas de qualquer forma não é considerado adequado, não.
Juliana Rocha está com a gente no nosso canal no YouTube, pergunta para a doutora Mercedes, alguns conselhos de educação querem criar uma resolução para dar aos pais o direito de optar por não mandar os filhos para a escola este ano, mesmo se o retorno for autorizado pelo Estado. Essa é a contextualização aqui da Juliana Rocha. Em cima disso, ela pergunta, isso é justo? Essa decisão pode ser dos pais, doutora Mercedes? No nosso sistema educacional, nós temos um plano nacional de ensino que é seguido por estados e municípios dentro dessa estrutura de instrução e educacional. Se houver uma normativa nesse sentido, os pais, para deixar de levar as crianças para a escola e atender essas atividades do ano letivo, precisariam ter ou uma ordem judicial ou uma dispensa específica. Não há, assim, os pais não podem simplesmente dizer, não, meu filho não vai para a escola porque ainda não é seguro estar num ambiente coletivo. É um direito dos pais fazer isso, mas nós não temos esse fundamento por trás que autorize os pais a tomar uma atitude como essa. Ou será por meio de uma ordem judicial, ou por meio de uma campanha que postergue o retorno dessas crianças para a escola e estar nesse ambiente que ainda apresenta bastante vulnerabilidade. Nós não temos por enquanto. Gente, o nosso tempo já se esgotando. Doutora Melissa, você está com a palavra. Eu peço a sua despedida, então. Mais uma vez agradeço, Mauro, foi muito produtivo. Fico contente. Sim, pode seguir. Mais uma vez agradeço a oportunidade, acho que foi muito produtiva essa nossa conversa hoje, falamos de várias coisas, isso tudo sempre é muito válido. Deixo só o meu agradecimento e um abraço a todos. Eu tinha trocado os nomes aqui, era a doutora Mercedes estava com a palavra, mas tudo bem, a Melissa já se despediu. Doutora Mercedes? Eu também agradeço a você, Mauro, esse convite, agradeço aos meus colegas aqui, de participantes, porque aprendi bastante com vocês, achei ótimo essa variedade de assuntos e esse aprofundamento da medicina aí, achei realmente muito legal. Agradeço a você e espero que a gente possa ter uma outra oportunidade, foi muito bom. Esse programa de quarta-feira, daqui a pouco vai se chamar Doutor Gente que Fala. Preparadora física Luciana Lopes, sua despedida. Muito obrigada, gente. Foi o máximo estar aqui com vocês. E assim, façam um exercício físico, ok, Mauro? Tá dito, tá dado o recado. Encontrar aqui o caminho para o prazer do exercício físico. Sim, com certeza. Obrigado, Luciana. E agora, doutor Alan Landecker, sua despedida. Então, eu queria agradecer ao pessoal, aos colegas, a você pelo gentil convite. E foi um enorme prazer poder conversar sobre cirurgia plástica com todo mundo. O agradecimento, portanto, a todos os nossos especialistas, o Dr. Alan Landecker, cirurgião plástico, titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a doutora Mercedes da Silva Nunes, advogada, especialista em Direito Médico, a Luciana Lopes, preparadora física, especialista em emagrecimento feminino, e a doutora Melissa Andréa de Moraes Silva, cirurgiã vascular, angiologista. Ela integra a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Antes aqui da nossa despedida, deixo aqui abrir a minha informação. Hoje, gente, a partir das 6 horas da tarde, no programa Gente que Fala Digital, que é a live do Gente que Fala nas redes sociais, a presença do Ariel Busquila, artista visual e escritor. Ele vai falar sobre decoração, como acertar na escolha do quadro para cada ambiente. O Ariel Busquila vai ser entrevistado pelo jornalista Ricardo Godoy, portanto, nessa live, a partir das 18 horas, a partir das 6 da tarde, nas redes sociais, você não pode perder. Agora sim, a nossa despedida, na mesa de som na Rádio Trianon, o Sérgio Souza, que também é o gerente técnico da emissora, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro, a diretora de produção é a Zenilda Salvato, o jornalista Fausto Camunha é o diretor-geral do programa, e do outro lado, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, tchau e até amanhã.